você deveria estar aposentado. Por que você está divulgando essas mensagens? E algumas das mensagens que você está divulgando estão fazendo com que as pessoas realmente questionem sua fé. Elas estão sendo castigadas. Você não sabe que pode ter problemas. Eu olhei para meu amigo, enviei uma oração ao céu. Eu disse, Senhor, me dê a resposta adequada para isso. E eu disse, você sabe, se você ler o livro de Ezequiel, especialmente Ezequiel capítulo 33, ele fala sobre os atalaias nos muros e que eles devem tocar a trombeta com um certo som. E eu disse, eu interpreto isso hoje como não cometer o pecado de omissão. Em outras palavras, se eu fui abençoado por ver dentro de organizações, igrejas e ministérios e ver a verdade sendo manipulada ou distorcida na política, eu tenho uma responsabilidade pela posição em que estou, de explicar às pessoas a ótica que Deus me deu. Você sabe, elas podem não ter essa ótica, mas podem aprender em um período muito curto de tempo o que me levou 40 anos de ministério para observar, ver e entender. Então, eu não quero cometer o pecado de omissão. Isso é se recusar a compartilhar com vocês o que Deus me mostrou. Então, deixo para vocês, é claro, de acordo com a palavra de Deus e seu espírito em seu coração, determinar o que vocês fazem com isso. Então, vamos começar a mensagem que Deus colocou em meu coração hoje. E o título dessa mensagem é Os Fora da Lei de Deus. E espero que você não se importe, mas meus olhos estão ficando um pouco mais cansados. Então, vou tentar colocar um par de óculos aqui para ajudá-los a ver um pouco melhor. Jesus Cristo foi banido por sua própria igreja, está certo? Quero dizer, Jesus Cristo, Deus em carne humana, desceu para a sua igreja e ele foi visto como um fora da lei. Por que isso? Porque sua lealdade era para com seu Pai. Porque ele sempre fez tudo para agradar seu Pai. Não um sistema, não uma instituição. Ele disse que eu e meu Pai somos um. João 10:30. Somos um com o Pai? É por isso que temos as Escrituras, é por isso que vamos à igreja, porque tudo isso deve nos trazer de volta à unidade com Deus e Jesus. A vida de Jesus substituiu a religiosidade de seus dias. Sua vida substitui a religiosidade de hoje? Sua resposta sempre foi, está escrito. É essa a sua resposta quando você ouve coisas? Você é um bereano? Você vai às Escrituras? Você as consulta e vê se elas correspondem à verdade sólida que nos foi dada? Jesus corta toda a tradição e política com um simples, assim diz o Senhor. Somos nós? É o que dizemos que somos. Dizemos só a Escritura, mas será que realmente vivemos isso? Somos realmente nós hoje? Jesus era inabalável diante da pressão dos colegas de sua época. Gostaria que isso pudesse ser dito de você e eu. Somos inflexíveis diante da pressão dos colegas que nos colocam para nos conformar? Que tal o que o Espírito Santo está dizendo para você agora? Sua vida foi uma demonstração de sua unidade com seu Pai. Ele sempre permaneceu firme no Senhor. Não importa onde eu esteja, se eu for a uma reunião da igreja ou a uma reunião, eu permaneço firme no Senhor? Ou eu permito que a pressão dos colegas entre para me manipular e então eu dou desculpas para me encaixar no sistema, ou nas pessoas, ou na panelinha com a qual estou naquele momento? Jesus viveu sua fé. Se um ateu viesse e vivesse em sua casa por 30 dias, e você nunca lesse a Bíblia para ele, ele iria querer seu Deus? Porque ele vê seu Deus operando através de você, através da fé que você tem em seu filho? Essa é uma pergunta sólida, é um teste sólido também, então... Se você fizer isso, isso fará de você um fora da lei, não apenas para o mundo, mas também para a igreja e a religiosidade. Jesus diz, vá e faça o mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 37. Todos os que fizerem o mesmo serão vistos como fora da lei. Somos informados de que todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Isso significa que você será banido. E você será banido por aqueles que o conhecem e o viram. Então isso é um exagero? Estou me excedendo aqui? Vamos dar uma olhada na história religiosa do mundo. Vamos dar uma olhada naquele que Jesus disse que era o maior, que ninguém jamais viveu melhor do que ele.
Esse foi João Batista. Ele era visto como um fora da lei pela igreja estabelecida de sua época. Por quê? Porque seu exemplo de vida repreendeu o eclesiástico de sua época. Seu exemplo de vida repreende o eclesiástico que é tão prevalente hoje. Sua vida alertou a atenção das pessoas de que havia algo mais profundo, algo além do que elas tinham atualmente, e como resultado, os líderes daquela igreja ficaram com ciúmes e inveja. A elite religiosa começou a menosprezar João Batista. Por quê? Porque Deus estava ignorando a instituição de sua época. Você percebeu isso? Deus estava ignorando os líderes religiosos de sua época. Por quê? Porque Deus não podia manifestar sua glória e poder ao seu povo por meio de um sacerdócio corrupto. Você acha que ele pode hoje? Eu não acho que ele pode. Eles se afastaram de Deus e se apegaram às suas políticas. Eles se apegaram às suas tradições e à sua cultura religiosa. Isso não poderia acontecer hoje? Poderia? O diabo não tentaria se infiltrar nas igrejas de hoje? Ou na sua igreja hoje? Tentaria? Bem, se ele não tentou, talvez você não tenha a verdade. Saulo era amado pela instituição religiosa em sua época até Deus o acordar e Saulo se tornar Paulo. Ele veio para Deus não meramente para uma igreja. Isso criará problemas. Foi quando Paulo foi considerado um fora da lei e ele foi caçado e perseguido pela mesma igreja que o abraçou antes. Então qual é o problema? Os líderes não seguiram seu chamado divinamente designado. Eles abusaram de seu ofício e foram infiéis em suas administrações daquele ofício. Qualquer um que expusesse sua hipocrisia era atacado. Nós vemos algo disso acontecendo hoje? Eu vejo. Qualquer um que falasse a verdade ao poder era dispensável. Como você ousa? Pensa que você sabe mais do que a liderança de sua própria denominação. A máquina instintiva e inerentemente se protege. Isso é verdade? Quando eu estava no mundo corporativo, a maquinaria do mundo corporativo sempre se protegia. E se você a desafiasse, você deveria encontrar um emprego diferente. Quando eu estava na política, e não estou hoje, mas quando eu estava, se você desafia seu partido político porque ele estava indo por um caminho errado, a maquinaria instintivamente se protege. E quando você está em uma instituição ou ministérios da igreja, eles instintivamente se protegem. Então vamos dar uma olhada na história religiosa. Os valdenses no norte da Itália eram desprezados e perseguidos como nenhum outro. Era o século XI, e a igreja romana governava com punho de ferro. Sua liderança não era apenas corrupta, mas seus ensinamentos colocavam sua adesão, confiança e religiosidade de sua época no lugar de Deus. Mas Deus sempre tem um povo. Eles nem sempre são institucionalizados. Você percebeu isso? Seu povo nem sempre está na instituição. Eles, como Jesus, sempre exigem o está escrito. E eles são caracterizados por sempre permanecerem no Senhor. Isso significa que eu não apenas sigo sua palavra, mas permito que o Espírito Divino de Deus fale aos meus ouvidos para dizer, é assim que você executa. E eu permito isso diariamente. Então não é Jim que eles veem. É Deus trabalhando por meio de Jim. É isso que quero dizer com permanecer no Senhor. Eles são o corpo de Cristo. Essas pessoas. Toda essa melodia está escrita e permanecem no Senhor. Eles são o corpo de Cristo. Colossenses 2, versículo 17. Eles ousam pertencer a Deus, independentemente da igreja e da religiosidade do dia. Essas leis espirituais, como são percebidas, observe que eu disse que são percebidas. Elas não são realmente leis espirituais, mas são percebidas pelo sistema como espirituais. Foragidos espirituais pela igreja institucional, eles preservam em sua pureza e simplicidade a verdadeira fé do Evangelho, em suas vidas, em seus casamentos, em suas famílias, em seus contatos com os outros. Eles estão sempre dispostos a permanecer no Senhor de acordo com o que está escrito. É que você que tem que ser. Ou eu sou uma rã ou um sapo. Alguém pode perguntar,
Quem era a única igreja verdadeira com os valdenses e a Igreja Católica Romana? Era a Igreja Católica Romana ou eram os irmãos valdenses? Veja, a igreja institucional da época era premeditada. Eles foram os que abandonaram a verdade. Foi ela, a Igreja Romana, que abandonou o evangelho puro e simples de que Jesus veio e viveu. Por seus feitos heréticos, ela deixou de lado o título válido, a única igreja verdadeira, e jogou esse bastão, ou entregou esse bastão, se preferir, aos valdenses. Há alguma saída herética nas igrejas de hoje? Você vê alguma atitude herética em sua igreja hoje? Eu vejo. Ouso mencionar algumas? Quando vejo instituições da igreja envolvidas em abortos, uma bandeira vermelha sobe para Jim Homberger. Quando vejo operações transgênero nos hospitais da minha igreja, uma grande bandeira vermelha sobe para mim. Quando vejo formação espiritual sendo ensinada em nossas universidades, fico perturbado. Quero dizer, estou tremendo até os ossos quando vejo DEI, diversidade, equidade e inclusão sendo instituído em nossas instituições. Digo, o que está acontecendo? Esse é o mundo. O mundo está entrando na igreja e convertendo a igreja. Isso me perturba. Você é um vigia no muro, você tem a ótica, você está lendo e está escrito, e você compara isso com o que está acontecendo na sua organização eclesiástica, na sua igreja local, na sua igreja denominacional. Você está comparando com o que está escrito? Quando vejo o wokeísmo se normalizando, não, eu quero gritar dos telhados quando os vejo cancelando os vigias em seu meio. Vejo isso acontecendo agora mesmo, onde as igrejas estão cancelando os vigias em seu meio para fechá-los, para silenciá-los. Não, precisamos de vigias para nos manter em um caminho reto e estreito. Quando os vejo armando sua companhia de seguros, se eles não gostam de uma certa igreja local, ou certo ancião, ou certo pregador, eles recusarão seguro para eles, armando a companhia de seguros para controlar seu resultado. Isso está acontecendo onde você está? Você vê isso acontecendo hoje? Isso está acontecendo em suas igrejas? Uma distorção das verdades bíblicas para um credo da igreja? Sua igreja não faria isso? Faria? Para sustentar a si mesma mais do que a palavra de Deus. E então burocracias inchadas. Oh meu Deus, para que estamos pagando todo o nosso dinheiro para a igreja quando temos toda essa burocracia inchada que poderíamos cortar pela metade e ser mais eficazes? E então uma falha em apoiar a liberdade de consciência dos não vacinados entre eles. Você quer me dizer que sua igreja não apoiará seu direito constitucional, sua liberdade de consciência de não tomar a vacina? E então eles silenciam os denunciantes que falam contra isso. Eles estão substituindo a união com Deus pela união com uma instituição. Olá, o propósito de uma instituição é trazer você para um minuto com Deus e sair do caminho. E eles estão substituindo isso para que você tenha um minuto com uma instituição. Acabei de compartilhar com você 12 grandes saídas. Essas são 12 coisas importantes que estão nas minhas 95 teses que realmente me perturbam, que realmente me incomodam, e espero que elas incomodem você. Espero que você as examine. E eu poderia continuar. Eu poderia compartilhar meia dúzia de queixas pessoais sérias, onde esse sistema usou seu autoritarismo para me silenciar. Eu até escrevi um livro inteiro sobre isso, chamado Sob Fogo Amigo. Está disponível. E foi publicado pela igreja a propósito. O que eles podem fazer com você para que você não seja um vigia na muralha, mas seja considerado um fora da lei? A história religiosa prova que o bastão passa. Não há. Deus permite que esse bastão da única igreja verdadeira seja passado adiante e adiante e adiante, para que ele permaneça puro com as pessoas que realmente o estão vivendo. Você já se perguntou quem está realmente carregando essa tocha hoje? É melhor ser você, é melhor ser eu. Os foras da lei de Deus não deixaram a igreja,
As igrejas deixaram essa unidade com Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 76. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra inigualável, que está realmente vivendo em unidade com Deus e cooperando para avançar o reino de Cristo neste mundo. Sempre permanecendo naquela unidade com Deus, que foi perdida no Éden, não permitindo que ninguém os silenciasse ou os esmagasse. Agora, vamos avançar rapidamente dos valdensianos no século XI, vamos para o século XV. Deus levanta muitos reformadores que viram todos os abusos e ansiavam por acabar com aqueles abusos que estavam acontecendo na igreja. Ainda não terminamos com o mundo, agora estamos falando sobre o mundo entrando na igreja que anseia por corrigi-los. Observe que Deus levanta seus fora da lei. Esses reformadores são sempre forçados a sair de suas igrejas. Os pretensiosos sempre desprezam os autênticos. Você está comigo? O pretensioso. Caim foi o primeiro pretensioso. Caim não aceitou. Adore a Deus. Ele apenas fez do seu jeito. E porque Abel, o autêntico, seu próprio irmão, fez do jeito de Deus, Caim o desprezou, assim como fazem os pretensiosos na igreja. A igreja hoje sempre desprezará o autêntico. Agora, qual deles é você? O que diria o ateu que morou na sua casa por 30 dias? Você é um cristão pretensioso ou é um autêntico? Deus sabe que a corrupção fica tão ruim, que a baixa qualidade da piedade fica tão disseminada, que não pode ser mudada de dentro. Por quê? Porque a história religiosa prova que as denominações nunca se reformam. Passe pela história religiosa, some todas as diferentes denominações e elas sempre caem. E Deus tem que levantar outros para viver a vida. A história prova que os reformadores que permanecem dentro dos muros da igreja alcançam muito pouco ou nada em termos de retornar essas pessoas à piedade primitiva. É disso que estamos falando. Não estamos falando de um credo definido. Não estamos falando de um estilo de vida definido. Não estamos falando de uma instituição definida. Estamos falando de retornar as pessoas à piedade primitiva que foi perdida no Jardim do Éden. Sua igreja está realizando isso com você, com seus membros? Se não, isso é pelo menos uma bandeira amarela, se não uma bandeira vermelha. É por isso que você vê Jesus deixar Jerusalém, ele a deixou. Jerusalém representava a igreja organizada de sua época. Você vê Jesus deixar Jerusalém e ir para a Galileia. A hostilidade dos religiosos institucionais que estavam determinados a tirar sua vida era tão ruim que ele teve que ir para uma classe diferente de pessoas. Porque Jesus sabia que seus esforços para reformar um sacerdócio corrupto seriam em vão. O Desejado de Todas as Nações, página 590. Então vamos dar uma olhada em alguns desses fora da lei. Quando Lutero postou suas 95 teses, ele se tornou um fora da lei para a religião institucional de sua época. Ele era realmente um fora da lei? Ou eles eram fora da lei? Por que ele foi proibido? Porque as instituições religiosas não gostam de ser expostas ou desafiadas. A sua gosta, não importa qual instituição religiosa. Se você fosse Amish e desafiasse algumas das coisas lá, eles o proibiriam? Se você fosse um menonita, se desafiasse algumas das coisas na instituição menonita, eles o proibiriam? Se você fosse católico e desafiasse algumas das ridículas atitudes do Papa de hoje, você seria banido? Claro que sim. Então, alguma coisa aconteceu na sua igreja hoje? E se sim, você está questionando isso? Veja, todas as instituições querem subjugar sua mente a elas. É disso que se trata, subjugar sua mente a elas. E se você subjugar sua mente a elas, então você ficará bem. Mas se você não subjugar sua mente a elas, você vai ter problemas. Você deixará que essa mente esteja em você, em vez da mente deles? Quando entrei pela primeira vez na igreja, eu aceitei tudo que estava lá porque eu saí do mundo e cheguei a um nível mais alto de entendimento que a igreja tem. E eu sou muito grato por isso.
Mas quando comecei a ver coisas que me perturbavam, eles queriam que eu calasse a boca e subjugasse minha mente à mente deles. E quando eu disse não, a Bíblia diz, deixe essa mente, a mente de Jesus, a ótica de Jesus estar em você. É aí que os problemas começam. Os verdadeiros reformadores arriscam e se apegam a está escrito, e permanecem firmes em tudo o que Deus os chama para fazer. É isso que faz de você um fora da lei para a instituição religiosa. Vamos dar outra olhada em outro fora da lei. Tyndale foi proibido. Por que Tyndale foi proibido em sua época? Ele ousou enfrentar a impropriedade religiosa de sua época. O que ele fez que foi tão proibido? Ele traduziu a Bíblia para a língua do povo. Foi isso, para que o povo pudesse entender se sua liderança o estava desviando ou dizendo a verdade. Que homem de Deus! Ele devolveu a linguagem comum ao povo das Escrituras. Essa era a heresia. Esse era o seu delito. Era levar a verdade das Escrituras em sua própria língua. Hoje todos nós temos as Escrituras em nossa própria língua. Quase todo mundo tem. Eu tenho mais de uma dúzia de Bíblias lá em cima. Todas diferentes versões. Porque eu quero ver o que todo mundo está dizendo, então eu uso principalmente a versão King James, mas quero ver o que as outras dizem. Não me falta a Bíblia na minha língua, mas o que me falta hoje são pessoas que falem a verdade para poder. Foi o que Tyndale fez quando traduziu a Bíblia para a língua do povo. Ele permitiu que a verdade desafiasse o poder de sua época, desafiando as políticas das instituições religiosas da época. Acabei de ouvir 12 delas. Isso me incomodou. Isso deveria incomodar você, porque isso lhe diz que estamos no caminho errado. Estamos seguindo a instituição errada. Por isso, Tyndale se tornou um fugitivo e fora da lei dos fora da lei. E você e eu podemos nos tornar isso também, se realmente permanecermos no Senhor. Está escrito, exposto à burocracia corrupta para a qual ele era um impostor. Você vê algum impostor por aí hoje? Eu vejo muitos deles. Tyndale foi corajoso o suficiente para permanecer em sua fé. Eu me pergunto, você é corajoso o suficiente para permanecer em sua fé? Lembre-se daquela conversa com meu amigo, quando ele disse, Jim, se você ousar compartilhar algumas das coisas, algumas das óticas que Deus lhe deu, você será banido. Bem, John Wesley em seu dia também foi banido. Ele foi proibido de acessar os púlpitos de seu dia. Banido. Por quê? Porque seu desejo era reconciliar Deus com o homem e o homem com Deus versus o homem com sua igreja. Ele queria unir o finito com o infinito. Esse é meu único desejo, é unir você com o infinito. O Deus infinito é seu Deus. Nenhuma instituição deve ser seu Deus. Toda instituição deve se orientá-lo e levá-lo diretamente a Deus. Eles são simplesmente carteiros se estiverem fazendo o seu trabalho. O desejo dele é reconciliá-lo. Meu desejo é reconciliá-lo com Deus. Essa é a igreja. Se você está em Deus, você está na igreja. Se você não está em Deus, mas está em uma igreja, você está em apuros, apuros sérios. Wesley escolheu Deus como a única igreja verdadeira. Todos os fiéis do começo ao fim do tempo são seus membros. O diabo odeia isso. Por quê? Porque seu poder é quebrado se você o entende e entra nele. O homem, se tornando totalmente dependente de Deus, se eu te faço totalmente dependente de Deus, isso significa que não há lugar para mim. Sim, isso mesmo. Meu ministério não é importante. Meu ministério só é importante se eu te conectar a Deus. E o ministério da igreja só é importante se ele te conectar a Deus, em vez do homem e das instituições religiosas. Qualquer um que desafie os desequilíbrios da ordem religiosa estabelecida de seus dias será banido. Somos como sapos em uma panela de água fervente, apenas ficando confortável, estagnado, robótico, anestesiado e arrogante.
na nossa panela de água fervente? Que vergonha para nós. Saia dessa água quente. Paulo, um dos maiores fora da lei de Deus, declarou corajosamente: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, pois se eu ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, versículo 10. Paulo está dizendo: o que você acha que estou fazendo com minha vida e meu chamado? O que você está fazendo com sua vida e chamado? Eu tenho que me fazer essa pergunta também. Meu amigo que falou comigo na semana passada, ele queria saber: Jim, o que você está fazendo? Ele pensou que eu estava me sabotando. Não, eu não estou me sabotando. Estou salvando os outros de um erro fatal. Você acha que estou tentando ganhar a aprovação do homem ou o favor de Deus? Então qual é para você e para mim? É o favor do homem? Qual seria a nossa porcentagem se a apresentássemos? Buscamos o favor do homem, e com que frequência fazemos isso? E buscamos o favor de Deus, com que frequência fazemos isso? Qual teria a maior porcentagem? Olhamos para a sua vida, suas conversas, seu pecado de omissão. O que você teria feito com qualquer um desses grandes, honestamente, se você vivesse na época dos Valdenses, ou Lutero, ou Wesley, ou Tyndale? O que você teria feito com esses grandes? Um amigo pastor me disse que o problema da igreja com você, Jim, é que você é simplesmente muito independente. Eu disse: bem, obrigado. Esse foi Jesus, esse foi Wycliffe, esse foi Hus, esse foi Jerônimo. Algum outro reformador que você queira colocar aí? Jeremias? Isaías? Minha resposta a ele foi: sinto muito, pastor, mas sou uma das pessoas mais dependentes que conheço. Todos os dias eu dou total dependência a Deus, que Ele trabalhe em mim e através de mim, que minha vida dê glória a Ele de volta. E quando você tem uma dependência verdadeira, honesta e diária em Deus, isso lhe dá uma independência adequada do homem e das instituições do homem. A vida de Jesus prova isso. Assim como João Batista e os outros que mencionei, Deus está chamando todos nós, Jim Homberger e você, para permanecermos firmes no Senhor. Filipenses 4:1. Você está firme no Senhor ou está apenas firme na igreja e na religiosidade? Isso não vai te salvar. Pode fazer de você um sapo em uma panela de água fervente, mas não vai te salvar. Você tem que ter certeza de que está fazendo isso de acordo com o que está escrito. Se somos achados entre todos os fora da lei, talvez estejamos em boa companhia. Não estou falando sobre ser militante. Não. Vejo grupos por aí que são muito militantes contra igrejas e pessoas na igreja. Não estou falando sobre isso. Não gosto disso. Isso me desanima. Para ser honesto com você, não estou falando sobre ser militante. E não estou falando sobre romper propositalmente. Não é isso. Não é onde estamos aqui. E não estou falando sobre me tornar um Adão independente. Deus me livre que eu seja independente de Deus. Estou falando sobre ser uma das estrelas de Deus, disposta a brilhar na escuridão que nos cerca cada vez mais a cada dia. É você? Você será uma dessas luzes das estrelas, sempre permanecendo no Senhor pela verdade dos nossos dias e não deixando ninguém silenciá-lo? Isso pode fazer de você um fora da lei em qualquer multidão. Você ousará ser um deles? Quantos de nós somos ousados o suficiente para ter a coragem de responder como nosso Senhor e Salvador respondeu? Não sabeis que eu esteja cuidando dos negócios de meu Pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Não sabeis que Jim Homberger esteja cuidando dos negócios de seu Pai? Não sabeis que você, seja qual for seu nome, esteja cuidando dos negócios de seu Pai? Sim, o que o Espírito de Deus está dizendo a você agora. Sempre houve desde o começo dos tempos uma apostasia. Se você passar pela história religiosa, você sempre verá grupos se levantando, igrejas se levantando, e então elas estão se afastando. Deus como Senhor
é abandonado pelas instituições. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Sua palavra e sua previdência sempre foram postas de lado, porque a instituição sempre se torna sobre si mesma ao invés de te levar a Deus. Homens que amam a previdência sempre assumiram o lugar de Deus. Você vê isso com Caifás e a primeira igreja denominada de Deus. E adivinha? Você vê isso em todas as igrejas institucionais de hoje. É por isso que somos tão impotentes hoje. 45 mil denominações ao redor do mundo e não produzimos cristãos puros o suficiente para trazer a segunda vinda. Algo está errado com as instituições. Sim. Ouça atentamente este comentário inspirado do livro O Desejado de Todas as Nações, página 232. Não sou eu quem está falando, mas vou compartilhar com você. O Sinédrio havia rejeitado a mensagem de Cristo e estava decidido a matá-lo. O Sinédrio, o corpo governante na instituição religiosa dos dias de Jesus, tinha o quê? Rejeitado a mensagem de Cristo. Portanto, Jesus partiu. Então, o que Jesus fez? Jesus partiu de Jerusalém. O que Jerusalém representa? A igreja. Jesus partiu de Jerusalém, ou eu deveria dizer da instituição religiosa, dos sacerdotes, do templo, dos líderes religiosos, e se voltou para outra classe para proclamar sua mensagem, para reunir todos aqueles que deveriam levar o evangelho a todas as nações. Se eles fecham a porta para você, Deus abre uma janela. Entre pela janela. Deixe-me terminar a citação. Como a luz e a vida dos homens foram rejeitadas pelas autoridades eclesiásticas dos dias de Cristo, assim, como assim foi rejeitado em cada geração subsequente. Uau! Uma e outra vez a história da retirada de Cristo da Judéia foi repetida. O que a escritora inspirada diz repetidamente que quando os reformadores pregaram a palavra de Deus, eles não pensaram em se separar da igreja estabelecida, mas os líderes religiosos não toleravam a luz. E aqueles a bordo foram forçados a buscar outra classe que ansiava pela verdade. Pense nas 12 coisas que compartilhei com você antes. Em nossos dias, o medo dos seguidores professos dos reformadores é motivado por seu espírito. Espere um minuto. O que está acontecendo aqui? Deixe-me repetir isso. Em nossos dias, hoje, o medo dos seguidores professos dos reformadores, essas são pessoas que estão seguindo os fora da lei. Então o problema não está apenas nas igrejas institucionais. O problema também está nesses ministérios separatistas que estão levando você para o caminho errado, não apenas na igreja. É melhor você ter muito cuidado com quem está seguindo. Isso não é apenas sobre igrejas institucionais. Isso também é sobre aqueles ministérios militantes com os quais é melhor você ter muito cuidado, porque o diabo é esperto. Ele também trabalhará por meio deles. Então deixe-me voltar à citação. E aqueles que o suportaram foram, desculpe-me, em nossos dias, poucos dos seguidores professos, poucos dos reformadores são movidos por seu espírito. Poucos estão ouvindo a voz de Deus. E está escrito, e pronto para aceitar a verdade em qualquer forma que ela seja apresentada. Pode sacudir você, a verdade para hoje, pode sacudir você, pode tirá-lo daquela água fervente. Frequentemente, aqueles que seguem os passos dos reformadores são forçados a se afastar das igrejas que amam. Olá, para declarar o ensinamento claro da palavra de Deus. E muitas vezes aqueles que estão buscando luz são obrigados pelo mesmo ensinamento a deixar a igreja de seus pais para que possam prestar obediência. Você está me dizendo que pode ficar tão ruim que mesmo em sua igreja, se você quiser prestar obediência a Deus, você pode não ter permissão para isso? Você viu algo disso acontecer na última Covid? Eu vi.
O povo da Galileia era desprezado pelos rabinos de Jerusalém como rude e iletrado. Contudo, eles apresentavam um campo mais favorável para a obra do seu Salvador. Eles eram mais honestos e sinceros. Menos sob o controle da intolerância. O que é intolerância? Intolerância é sectarismo tendencioso. E eu vejo muito disso hoje. Se eu vou aos menonitas, eles têm um sectarismo tendencioso de que eles são os únicos. Se eu vou aos Amish, ou se eu vou aos batistas, ou eu vou aos católicos, ou se eu vou à sua igreja. Nenhuma igreja pode salvar ninguém. E seu sectarismo tendencioso não vai te levar pelos portões perolados. Somente sua conexão com o Deus do universo vai te levar até lá. Vamos terminar a citação. Suas mentes estavam mais abertas para a recepção da verdade. Mas deixe-me deixar algo absolutamente claro. Não estou te desafiando. Estou chamando você, e há uma grande diferença. Estou chamando você para aquela unidade com Deus que foi perdida no Éden. Essa é sua única esperança. Essa é sua única segurança. Esse é meu único propósito. Não menosprezar nenhuma instituição, nenhum ministério ou nenhuma pessoa. Meu único objetivo, meu único desejo é conectar você a Deus. Ele é o único que vai te levar adiante. Estou chamando você para ficar com Deus e sua palavra é imutável. Para um amor pela verdade, em vez de apenas um amor pela sua verdade. 1 Tessalonicenses 2, versículo 10. Há uma diferença entre o amor pela verdade, a verdade absoluta contida de Gênesis até o Apocalipse, versus apenas um amor pela sua verdade. Se você simplesmente se apaixonar pela sua verdade, eles o aceitarão. Mas quando Saulo teve seus os olhos, ele teve que seguir a verdade, ele foi perseguido. Se você é chamado para isso, então Deus o transforma em uma de suas luzes semelhantes a estrelas. Não se preocupe, Deus tem uma igreja hoje, Ele tem um corpo de crentes hoje. Eles são as luzes semelhantes a estrelas que vivem de acordo com o que está escrito e permanecem firmes no Senhor em seus casamentos, em suas famílias, em suas conexões com os outros. Bem-vindo ao corpo de Cristo, sua igreja. Todos aqueles do começo ao fim dos tempos que certamente demonstram que pertencem a Deus. Quando as pessoas me perguntam, onde você vai à igreja? Eu digo, eu pertenço a Deus. Se estou em Deus, estou na igreja. Se não estou em Deus, é melhor eu entrar lá. A única declaração deles é, não queria que eu tivesse que cuidar dos negócios do meu pai. Essa é uma declaração de retorno. De volta a Deus e me tornando um embaixador de Deus, de volta ao seu povo. E que negócio é esse? Só o que eu disse, unidade com Deus e me tornando um embaixador dele. Paulo, quando foi rejeitado, sacudiu suas vestes. Isto está em Atos capítulo 18, versículo 6. Paulo, quando foi rejeitado, sacudiu suas vestes. O que você quer dizer com sacudiu suas vestes? Ele estava desgostoso, porque o sistema não estava aceitando a luz de Deus. O sistema, a instituição não estava. E ele disse a eles, seu sangue seja sobre suas cabeças. Estou limpo desde agora, vou para os gentios. Se sua instituição se opõe a você, ou cancela você, porque eles querem mantê-lo sob seu guarda-chuva, sob sua instituição versus sob Deus, você ainda está no corpo de Cristo. Assim como os verdadeiros cidadãos ainda estavam no corpo de Cristo quando se opuseram à igreja romana da época. Assim como Lutero ainda estava no corpo de Cristo. Tyndale ainda estava no corpo de Cristo. John Wesley ainda estava no corpo de Cristo quando se opôs à instituição religiosa de sua época. Em uma longa discussão que tive com um pastor, ele me informou que eu precisava jurar lealdade à instituição, assim como um agente do serviço secreto jura lealdade inquestionável ao presidente.
Qual foi minha resposta? O agente do serviço secreto, antes de tudo, é pago para dar a vida pelo presidente, independentemente de o presidente ser fiel à Constituição ou não. Nossa lealdade, sua lealdade, minha lealdade, é para uma unidade diária com Deus de acordo com o que está escrito. É para isso que damos nossas vidas. É para isso que todos nós deveríamos ser agentes do serviço secreto. Jim, você está apenas dando pontos para o time errado, ele me disse. Eu disse, desculpe, só existe um time, e esse é o time de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Memorize, lembre-se, esteja pronto para repetir. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Quando Deus diz 7 vezes, esse é o número perfeito. Quando Deus se repete 7 vezes, há apenas um. É melhor você estar conectado a esse. E esse é o objetivo desta mensagem, é conectar você a esse Deus, e a esse corpo, e a essa esperança, e a esse batismo. Se isso me torna um fora da lei, então estou em boa companhia. A companhia de Jesus Cristo e todos os seus fora da lei. Que eu diga respeitosamente, tenha cuidado com os denominacionalistas. Deus não depende de você. Deus não depende do povo Amish, não depende dos católicos, ele não depende dos batistas, ele não depende dos pentecostais, ele não depende de você colocar qualquer nome que quiser, colocar o nome da sua igreja lá, pois ele não dependia dos judeus de sua época. Deus disse sobre a instituição religiosa em sua época, em Oséias 10, versículo 1, Israel é uma videira vazia que produz frutos para si mesma. Você percebeu que Israel era uma videira vazia e agora não tinha poder para dar ao seu povo, porque tudo era sobre si mesmo e não conectar as pessoas à fonte da videira. Se e quando isso for verdade para nós. De nossas igrejas, Deus levantará um exército de todas as leis de luzes, semelhantes a estrelas em todo o mundo. Ouça este aviso inspirado. Testemunhos 2, página 50. Ouça isto com muita atenção, porque este não é Jim Homberger falando. É Deus falando através de outra pessoa. João Batista fielmente apresenta a Israel a capacidade de Deus de levantar aqueles que tomariam o lugar deles e se tornariam filhos mais dignos de Abraão. Ele lhes disse claramente que Deus não dependia deles para cumprir seus propósitos, pois ele poderia prover meios e maneiras independentes deles para levar adiante sua grande obra, que deveria ser realizada em pureza e retidão. Se o fruto for indigno, lembra das 12 coisas que mencionei antes? Os desvios heréticos que vejo hoje. Se o fruto for indigno do nome, o nome não servirá para nada. Quando você estiver em tentação da próxima vez, invoque o nome da sua igreja e veja quanto poder você tem para vencer sua tentação. Nada. Há apenas um nome sob o céu. E esse é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Se você está nele, você está na igreja dele. Você e eu. Devemos nos tornar parte do exército de Deus. Devemos ser um de seus Enoques, um de seus Elias, um de seus João Batista, parte daquela fé valdense que não se perdeu no deserto. Você e eu devemos ser seus foragidos, seus fora da lei, suas luzes semelhantes a estrelas que demonstrarão, proclamarão e alertarão. Isso é o que é chamado de mensagens dos 3 anjos. Nós mostramos a mensagem do primeiro anjo,
que temos uma experiência viva que nos conecta com aquela unidade com Deus que foi perdida. Isso é o primeiro e mais importante. Se isso não for demonstrado, a mensagem do segundo e terceiro anjos não pode lhe fazer bem algum. A mensagem do segundo anjo é uma proclamação da verdade completa que Deus deu, não apenas a verdade deles, mas a verdade de Deus para os últimos dias. E então há um aviso a ser dado às pessoas. É isso que estou fazendo agora. É melhor você estar conectado à fonte. Demonstre, proclame e avise em toda a sua pureza e simplicidade. A fé do Evangelho tem que ser vivida em e por meio de Jesus Cristo em sua vida diária. Não somos premeditados. A igreja estagnada é que é premeditada. A igreja estagnada que permite que essas 12 coisas continuem é o cisma, não você e eu. São as igrejas nominais que estão deixando a unidade com Deus por causa de sua religiosidade e eclesialidade superficial e impotente, deixando o título válido do único corpo verdadeiro de Cristo como luzes semelhantes a estrelas. Você será um deles, mesmo que seja considerado um fora da lei?